Bom, o filósofo francês Maurice Merleau-Ponty costumava dizer que o coração do homem moderno é intermitente e incompleto. Essa frase, no meu entendimento, é talvez um dos axiomas da filosofia que melhor traduz o que é a modernidade em si, no que diz respeito às relações entre seres, entre nações, entre culturas. Também dá uma boa dica ou dá uma boa resumida naquilo que viria a ser a arte moderna também. O que acontece é que quando nós chegamos na virada do século XIX para o século XX, todas aquelas nações europeias, eu vou chamar de nações, mas não eram nações ainda, mas todos aqueles reinos europeus que foram se organizando e se unificando, passaram a expressar um desejo de conquista, um desejo de expansão, um desejo de solidificação e de afirmação no período moderno, que vem com a Revolução Industrial, que vem com a conquista muito importante de evoluções na medicina, nas ciências naturais, e nós temos o positivismo. O positivismo é uma corrente filosófica criada pelo Auguste Comte, francês, que vai rechaçar absolutamente qualquer outro tipo de conhecimento metafísico, filosófico, existencial e vai dizer que somente a ciência é capaz de salvar o homem. E essa filosofia é o que vai pautar esse desejo de expansão dessas novas nações, desses reinos, na virada do século. Claro, tudo isso numa Europa que já era quase que era um barril de pólvora em vias de ter o seu pavio aceso. Não é? E toda essa fé na modernidade, toda essa fé na ciência, toda essa fé no positivismo, ela vem abaixo com a Primeira Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial hoje para a gente, né? Que era a guerra para acabar com todas as guerras. Achava-se que aquela guerra era necessária para que todo componente positivista se provasse verdadeiro na medida em que depois daquela espécie de higiene em todos os âmbitos da cultura ocidental, nós pudéssemos viver um período idílico que não teria mais fim. Isso não aconteceu. A Primeira Guerra Mundial, como nós sabemos, é um momento da história em que todas as crenças se perderam, tudo que o homem conquistou em termos de avanço tecnológico foi usado para destruir o próprio homem, né? A lógica da guerra se altera, né? A ética da guerra se altera, né? Sobretudo se a gente pensar que até o século XVIII, XIX, as infantarias se enfrentavam e você sabia quem estava te matando ou você sabia quem você estava matando, você estava olhando nos olhos. A partir da Primeira Guerra Mundial, há uma banalização da morte com gás venenoso, com bombas de longo alcance, com bombardeios aéreos, etc. Bom, isso já significa uma ruptura muito grande e um desarranjo muito grande no entendimento do homem daquele momento quanto à capacidade que ele teria supostamente de domar a natureza, de se colocar acima de todas as coisas e de uma maneira positivista, como eu falei. E aí nós temos o surgimento do pensamento, ou seja, dos escritos do professor Sigmund Freud, que vai mostrar que, em primeiro lugar, o homem não é o protagonista da história, em segundo, ele não pode domar a natureza, e em terceiro, segundo Freud, ele não pode domar nem mesmo a si próprio, porque o inconsciente, que é o cerne de cada um dos seres é inacessível. Bom, isso vai causar uma completa histeria, para usar um termo freudiano, naquela sociedade daquele momento. Como assim? A guerra me mostrou que tudo que eu criei, na verdade, é totalmente destrutivo. E agora eu não sou o dono das minhas vontades? Exato. O homem não é dono de suas vontades. Fora que, nesse momento, as correntes artísticas que surgiam já começavam a questionar, de uma maneira bastante incisiva, todo esse estado de coisas que a Europa vivia. Essa instabilidade, essa vontade de potência frustrada a todo momento. E isso a gente vai ver, sobretudo, no movimento expressionista. Se nós olharmos para o expressionismo, nós já estamos ali vendo a superação da arte
figurativa e a predominância de uma arte que ela é muito mais volitiva, ou seja, ela está muito mais ligada com a própria expressão individual do artista. Já não é mais já não se trata mais de você representar um objeto, representar uma pessoa, representar a natureza tal qual ela é. Mas como você a enxerga e como você a processa. E acho que o exemplo mais claro disso tudo aparece logo ali na virada do século XIX para o XX, que é o Grito, de Edvard Munch, que mostra aquele ser absolutamente andrógeno, nós não sabemos se homem, se mulher, se velho, se novo, gritando e uma paisagem distorcida em volta dele. E o expressionismo vai ser muito importante, ainda mais quando chega ao cinema. Claro que não é o foco aqui, mas quando o expressionismo chega ao cinema em 1919, com Caligari, com Nosferatu, aí sim ele vai passar por um processo de apropriação da comunicação de massa, porque o cinema já era bastante preponderante nesse aspecto naquele período. A arte expressionista, ela acontece quase que paralelamente aos próprios conflitos que deram início à Primeira Guerra Mundial e que vão deflagrar essa grande crise na sociedade, crise no homem do início do século XX. Agora, existe um outro movimento que este sim é a expressão do que é a guerra, a expressão do que é a descrença do homem, que é o dadaísmo, e que vai surgir em 1916 pelas mãos de alguns artistas como Franz Harp, como Picabia, como Hans Richter, como Raoul Hausmann, que eram, de alguma forma, homens que voltaram suas costas para todo descalabro, para todo o absurdo que acontecia na Europa naquele momento. Eu diria que o dadaísmo é um movimento nihilista no sentido nietzschiano, quando Nietzsche fala do nihilista, que é aquele que volta suas costas para a realidade mundana e tenta uma ascese por meio de outra coisa, ou seja, por uma ascese estética, ou seja, por uma ascese religiosa, o que for, mas se desprende de alguma forma daquele ambiente mundano. Eu digo isso por quê? Porque estes artistas que se reúnem na Suíça, portanto, a Suíça, como vocês sabem, era um país neutro durante a guerra, né, um território neutro, eles se refugiam, alguns alemães, outros franceses, se refugiam, romenos também, no Cabaré Voltaire, né, que era o nome da cervejaria onde os eventos aconteciam, era o nome do evento em si, do sarau, não é? E ali eles renegam o que está acontecendo em volta. São artistas que ou simplesmente desertaram, se recusaram a ir à guerra, ou foram à guerra, se feriram e abandonaram o campo de batalha logo após a baixa, completamente desiludidos com aquilo que eles tinham visto. Então, o dadaísmo, ele aglutina artistas que queriam fazer a crítica daquilo que era o absurdo da guerra naquele momento e o absurdo das relações naquele momento. E para isso valia tudo, né? Ali no Cabaré Voltaire tinha-se declamação de poesia, música experimental, teatro, performance, os dadaístas são os pais da performance, né, como sabemos, e principalmente arte. E um desses artistas que é icônico para o dadaísmo é o Marcel Duchamp. Né? Quem nunca viu a tal da fonte, né? Que é um mictório que ele tira da loja de aparelhos sanitários e leva para dentro de uma galeria de arte. Além de tudo, e também ele se declara um anti-artista, os dadaístas eram anti-artistas. Eu pego essa obra como exemplo porque, além dessa crítica à história, ao que acontecia naquele momento, naquela Europa, o Duchamp, de uma maneira absolutamente perspicaz, faz uma crítica do status de obra de arte. Naquele momento, para que a gente precisa de poetas e artistas em tempos de guerra? Essa era a pergunta. Não é? E o Duchamp, quando ele leva esse mictório para dentro de uma exposição de arte, ele está dizendo o que é arte nesse tempo. Por que esse aparelho sanitário, esse mictório, não pode ser um objeto de arte quando eu desloco ele da loja ou de um banheiro e coloco numa galeria de arte? Aqui ele está criticando o status de arte, talvez pela sua raiz. Né? O que ele está dizendo ao espectador é que essa arte ela precisa ser contestada e as coisas são passíveis de serem analisadas de acordo com o seu tempo. Né?
Aquilo pode ser um mictório num primeiro momento, mas colocado dentro de uma exposição, no contexto de uma exposição, ela pode sim ser chamada de obra de arte, porque naquele momento já não havia mais um dogma quanto às belas artes. Já não havia nem arte em si, porque o mundo já havia abandonado esse conceito de arte e decidido fazer guerra. O mesmo acontece depois quando ele pega a Mona Lisa de Leonardo da Vinci e desenha um bigodinho e um cavanhaque. Ele está profanando uma das obras mais importantes da história da arte e mostrando que, além de tudo, Walter Benjamin estava super certo. A era da reprodutibilidade técnica das coisas. Quando você imprime uma série de Mona Lisas, aí não importa mais se você faz um desenhinho, se você faz um bigode, aquilo já não é mais a Mona Lisa. Aquilo faz parte de um período de reprodutibilidade técnica própria da modernidade, quando o homem perde a sua identidade. Essa é a crítica que está aí na raiz dos dadaístas, né? O surrealismo é um movimento que ele é muito análogo ao dadaísmo. Eu sempre costumo dizer que são duas imagens da mesma moeda, porque enquanto o dadaísmo olha para essa realidade de uma maneira jocosa, de uma maneira despretensiosa, de uma maneira até anárquica, o surrealismo vai tentar entender essa modernidade como uma espécie de praga maior que precisa ser domada. Lembre-se que eu falei que o Freud é aquele que descobre que o homem não está nem no pleno comando de si próprio. Isso para os surrealistas vai ser altamente instigante, porque o André Breton, quando ele escreve o Manifesto Surrealista, ele vai até Freud, inclusive, para tentar um apadrinhamento desse grupo de jovens pelo pai da psicanálise, pelo homem que chegou ao grau zero daquele conhecimento antes de tudo. Mas o Freud era um homem que gostava de artes clássicas, e ele já estava um pouco velho, e ele falou, eu não quero saber de artista novo me enchendo o saco, isso que vocês estão querendo fazer com a minha teoria não tem nada a ver. E, de fato, é um pouco temerário, porque se o surrealismo prevê a escrita automática, a criação automática guiada pelos instintos mais internos e mais obscuros, a partir do momento que você coloca isso às claras no papel, ou numa tela, ou numa colagem, passa a ser um ato consciente, ou seja, não é também uma expressão maior do seu inconsciente, como queria o Breton, como queria o próprio Salvador Dalí, como queria Buñuel. Não é? Mas, de qualquer maneira, as obras que esses artistas vão realizar, elas são um misto de um trabalho esteticamente contemplativo, mas também de várias teorias que seriam muito importantes para a própria psicologia e para a própria psicanálise mais adiante. Eu arrisco dizer que os surrealistas ajudaram tanto quanto, e em alguma medida mais até, que os próprios psicanalistas, para que o senso comum compreendesse o que é a psicanálise. Se nós pegarmos um filme como Um Cão Andaluz, de Luiz Buñuel, ali nós temos um filme que seria um fluxo contínuo da criação, mas que nós conseguimos entender ali uma narrativa muito pessoal que vai servir para guiar o entendimento, e aí cada espectador vai ter a sua própria reação diante daquela obra. A mesma coisa os quadros de Salvador Dalí, que trabalham muito com uma visão meio gestáltica, figura e fundo. Você olha para a imagem e você consegue enxergar mais de uma composição ao mesmo tempo. Porque o nosso inconsciente e a vida como se apresenta naquele período, e a partir dessa modernidade, a partir da Primeira Guerra Mundial, ela é poliédrica, ela é multifacetada, ela é um caleidoscópio. Então esses artistas, quando fazem esse tipo de crítica por meio de suas obras de arte, estão, sobretudo, querendo chamar a atenção do espectador para essa realidade multifacetada que nunca se completa. Por isso, uma realidade de alguém que tem o coração intermitente, e essa intermitência não é somente o batimento, mas é uma descontinuidade das coisas, e incompleto, sobretudo incompleto. Gostou desse vídeo? Então aproveite, porque tem muita coisa boa te esperando aqui. Inscreva-se!